Katri Kling é mesmo uma aventureira. Não é como as outras pessoas. Ela parece com alguém especial quando sorri. Não era nenhum dos conhecidos de Ana, dos conhecidos que ela antes tinha no mundo. Não, era uma figura, algo saído de um livro. E de repente, Ana começou a rir sozinha. A sorridente Katri, com a touca de pele, era muito parecida com o lobo mau. O vídeo de hoje é sobre A Traidora Honrada de Tove Jansson. Bom, a Tove Jansson foi uma autora finlandesa, eu não sei se eu tô pronunciando o nome dela direito, mas ela fazia parte de uma comunidade finlandesa de língua sueca. A Tove, além de escritora, era desenhista, era ilustradora e ela ficou muito conhecida pelos livros infantis. Ela tem uma série de livros infantis muito famosa que é a dos Mummin, ou Mummin Troll, que são os trollzinhos, uma família de trolls brancos, e na verdade eles parecem mais uns hipopótamos. E ela ganhou vários prêmios pelos seus livros, em especial pelos infantis, como Hans Christian Andersen. No entanto, a Tove escreveu vários livros para adultos, livros de contos, romances, e esse é um desses livros, né, um livro que ela publicou em 1982 e que aqui no Brasil ele saiu pela Autêntica com esse selo ou uma parceria, que eu não entendi muito bem, da Bolha. Que eu não sei se é uma editora, não sei se é um selo, mas enfim, saiu pela Autêntica. E eu encontrei esse livro de um modo muito engraçado, né? Perto do meu trabalho eu abri uma loja chamada Tem Tudo, isso não é publi não. E é uma loja que vende um monte de coisa para casa e tal. E por algum motivo eles começaram a vender livros da Autêntica. Enfim, então eu sempre dou uma passadinha lá, porque tem uns livros bons, eu comprei até uns livros teóricos. E foi assim que eu descobri esse livro, li a sinopse e me interessei porque eu nunca li nada de autora finlandesa. Eu, na verdade, nem sei se eu li outro autor finlandês, eu não lembro. Mas eu fiquei muito interessada, então, de conhecer também pelo plot, porque na contracapa do livro tem indicação da Ursula Le Guin, e numa das críticas, que é a do Los Angeles Times, ela é comparada com a Patricia Highsmith. Esse título, A Traidora Honrada, ele me pareceu muito título de romance policial. E esse romance, ele tem essa característica de que ele te engana. Ele te faz achar que é um romance policial, porque boa parte da estrutura dele é uma estrutura de suspense, é uma estrutura de mistério. Só que ele não é exatamente isso. Esse livro, ele brinca muito com a nossa expectativa, ele trai as nossas expectativas, porque ele é uma espécie de fábula moral. Ele é um livro bastante estranho, os personagens são estranhos, as atitudes deles são estranhas, a história é esquisita, só que eu adoro coisas esquisitas, então o livro me instigou bastante por causa disso. Mas ele tem um quê assim de fabulesco e de conto de fadas. Durante muito tempo da leitura, eu fiquei achando que a Tove tinha pego as formas de histórias infantis, fábula, atmosfera de conto de fadas, e transposto para uma história de adultos. É mais ou menos isso o que ela vai fazer. O livro conta a história da Katri Kling, mas também da Ana. A protagonista é a Katri Kling, uma moça de 25 anos que toma conta sozinha do seu irmão de 15 anos, o Max, e eles vivem nessa região gélida, uma região que neva muito, onde está muito frio, e a gente percebe, o livro ele acompanha a passagem do tempo, então é a passagem do inverno em direção à primavera. A gente percebe logo no início do livro que a Katri tem um plano, e a gente não sabe direito que plano é esse, e a Katri é uma personagem muito peculiar, porque assim, ela é muito inteligente, ela tem grande habilidade com os números, e ela tem grande habilidade com as questões práticas, questões do direito, comerciais, então ela serve como consultora do vilarejo, é um pequeno vilarejo e as pessoas vão lá fazer consultoria com ela a respeito dos seus problemas comerciais, legais, jurídicos. Só que a Katri não é uma pessoa simpática, ela não é uma pessoa que faz social, ela não tem filtro, ela é muito sincera, ela é um pouco dura e ela não tem qualquer interesse em ser amiga das pessoas. Então ela presta esse serviço, não aceita receber por ele e ela também não está interessada em ser amiga das pessoas. Isso faz com que as pessoas tenham uma relação muito estranha com ela. O livro ele tem também essa
abordagem da relação da comunidade com aquela pessoa diferente, né? Então, como ela é essa pessoa um pouco intratável e muito inteligente, as pessoas chamam ela de bruxa, de bruxinha, né? Então tem essa ideia de que se a mulher destoa, se ela não é simpática, se ela não é calorosa e ainda por cima é inteligente, ela tem alguma coisa errada com ela. O irmão dela, o Max, parece ter algum tipo de problema de aprendizado cognitivo. Isso é muito estranho porque em vários momentos ele parece uma pessoa criativa, mas ele é tratado pelo resto da comunidade sempre como uma pessoa com um certo atraso mental e por vezes como se ele fosse meio maluco. E então eles dois viram assim meio párias, esses irmãos, sabe? E eles moram em cima de uma mercearia, que é a principal mercearia do vilarejo. O Max fica fazendo uns servicinhos pela sociedade, pelos quais ele nunca é pago ou nunca é pago corretamente. E ele gosta muito de ajudar uma família, né, uns irmãos que trabalham com náutica. Eles fazem barcos, então ele tá sempre lá ajudando esses rapazes a fazer barcos. E o sonho dele é ter seu próprio barco, né? Ele tá sempre desenhando seus barquinhos. A Cátri tem um plano, como eu falei, a gente percebe que ela tem um plano, e esse plano diz respeito a se infiltrar na vida de uma mulher que mora um pouquinho mais afastada, no vilarejo, mas um pouquinho mais afastada, já nos limites com a floresta. E ela mora numa casa que as pessoas chamam de Casa do Coelho. Por quê? Porque essa mulher, ela é ilustradora de livros infantis. Ela, como a autora do livro, ela é ilustradora de livros infantis. Ela desenha coelhinhos, ela desenha a floresta, ela desenha o chão da floresta, e isso tem uma importância simbólica no livro. E ela desenha coelhos, e esses coelhos são floridos. Ela ficou famosa, então, pelos coelhos floridos. Essa senhora, ela já tem uma idade um pouco avançada, ela mora sozinha, o nome dela é Ana. E a gente percebe que a Cátri tem um interesse de ir se aproximando dessa Ana. E como a Cátri é muito inteligente, ela dá esse jeito e ela consegue fazer com que a Ana chame a Cátri e seu irmão para morar na casa dela. E é lá, então, que a gente vai acompanhar o confronto entre essas duas mulheres. O livro, em grande parte, é sobre isso. É sobre o antagonismo da Cátri com a Ana. A Cátri tem um cachorrão imenso que parece um lobo, e esse cachorrão, de uma certa forma, também tem uma função simbólica no livro. Esse é um livro que tem muitas coisas simbólicas, e como, por exemplo, as estações do ano, porque as personagens se identificam de uma certa forma com as estações do ano, enquanto a Cátri é dura, um pouco cruel e desagradável e desafiante como o inverno. A Ana, ela trabalha com essa coisa da beleza, ela é mais sonhadora, né? Ela é menos realista, e ela tem a ver um pouco com essa coisa de beleza e encanto da primavera. A Cátri é uma personagem muito preocupada com controle, ela quer tudo sob controle, ela quer tudo previsível. E a Ana é uma personagem que gosta muito de brincadeiras, e é curioso isso, porque a Ana é a mais velha e a Cátri é a mais nova. Então a Ana quer brincar, a Ana gosta mais do lúdico. E tem uma coisa interessante até na relação delas com os livros, porque o irmão Max, a Cátri fala pouco, né? O irmão Max fala que a Cátri só lê livros beletristas. E enquanto o Max gosta de livros de aventura, e ele tem em comum isso com a Ana, porque é um passatempo que eles têm juntos, depois inclusive que eles vão morar lá, né, que a Cátri e o irmão vão morar na casa da Ana, é que eles leem e discutem livros de aventura. Então, enquanto a Cátri tá mais preocupada com esses livros beletristas sobre as coisas sérias, sobre as coisas profundas do homem, a outra tá preocupada com livros até um pouco inverossímeis sobre aventuras. E então a gente vai ter esse embate aí dessas personalidades e dessas estações, e a gente vai percebendo como a Cátri, com toda a sua inteligência e habilidade, vai começando a tomar conta da vida da Ana, que é um caos, porque a Ana é totalmente organizada, enquanto a Cátri é totalmente organizada, focada, econômica, dá muito valor a dinheiro, dá muito valor a números. A Ana não tá nem aí. A Ana, o povo pode enganar com o dinheiro, que ela não percebe, ela não quer lidar com problemas, não sabe dizer não, não é uma pessoa que sabe ser, assim, não quer nunca ser desagradável com ninguém, quer sempre ser gentil. E aí a interferência de uma na vida da outra começa a
incomodar, criar um conflito, né? Fica muito difícil para uma pessoa sonhadora ter a sua vida totalmente controlada, totalmente regrada, organizada. O que acontece é que Katherine não percebe que ela tá tão focada nesse objetivo dela que ela tá deixando algumas coisas passarem. Então coisas vão acontecendo ao redor dela, da vida dela, que também vão ser desafiadoras para ela. O livro é curtinho, não dá mais para falar muita coisa, mas esse livro ele tem reflexões muito interessantes sobre essência e aparência. Ele vai refletir bastante sobre isso. Ele também vai fazer reflexões bem interessantes sobre ética e estética. E de como muitas vezes aquilo que é bonito e agradável não necessariamente é bom. O livro o tempo inteiro trabalha então com essa coisa do excesso, do choque de realidade e de uma certa fantasia. E de como os excessos dessas coisas não são legais nunca, né? É preciso encontrar um meio termo. E o livro trabalha com umas imagens muito interessantes, umas cenas, umas simbologias muito interessantes para mostrar, vamos dizer assim, o efeito da primavera na vida da Katherine, o efeito do inverno na vida da Anna, ou a influência de cada uma delas, uma na vida da outra. O livro me lembrou um pouco os romances da Carson McCullers no tratamento daquele solitário no meio de uma comunidade que está sempre de olho, que está sempre julgando, que de uma certa forma tem medo do diferente. A Anna também é um pouco reclusa, apesar dela ser uma senhorinha gentil e ela é famosa, a Anna quase não sai de casa, ela fica sempre enfiada lá no seu mundinho. E apesar dela trabalhar com essa beleza e tudo mais dos livros, crianças, coisas agradáveis e bonitas, ela é um pouco alienada e afastada da vida da comunidade. Enquanto que a Katherine, que é essa pessoa dura e difícil, tá mais envolvida, inserida na vida comunitária. O final desse livro é bastante desconcertante, porque, como eu falei, você fica achando que é um livro de mistério, um livro policial, e ele vai terminar de um modo completamente diferente do que você está esperando, mas é que eu não acho exatamente ruim. E aí o que acontece? A recepção desse livro ela é bem complicada, porque, em primeiro lugar, ele tem essa quebra grande de expectativa, em segundo lugar, ele tem esse texto meio diferente, que no início, como eu falei, eu fiquei achando que era uma transposição das formas de histórias infantis para uma história adulta, mas a gente percebe que esse estilo de escrita da Tove, que é muito seco, muito direto, muito linear, que ele serve para causar no leitor uma impressão parecida com a que a comunidade tem com a Katherine, que é aquela coisa de que você não consegue aprender, a pessoa é meio insondável, sabe? Você não entende direito o que ela quer, onde ela quer chegar. Te fala pouco, né? Inclusive a motivação dos personagens, de boa parte dos personagens, é um mistério, você nunca sabe, o romance nunca te dá completamente a informação, então você nunca sabe direito se eles são do bem ou não, o que eles querem, se eles querem o bem de algum personagem ou não. É sempre uma coisa meio dúbia. E eu acho que como fábula moral esse livro tinha tudo para ser um livro cafona, para ser um livro brega, mas ele não é por causa da construção dos personagens e das situações, porque tudo tem essa coisa um pouco estranha, esquisita e muito original. Então eu acho que ela consegue fazer uma boa fábula para adultos, ela consegue fazer um bom conto de fadas para adultos, mas é preciso ter em mente que o livro não é verossímil, né? Como ele tem essa coisa de fábula e atmosfera de contos de fada, ele não é um livro verossímil, tá? Então ele é um livro interessante assim do ponto de vista simbólico, do ponto de vista das reflexões. Eu gostei muito de ler, foi um livro que me intrigou. Eu gostei de ter a minha expectativa de certo modo traída. Porque no fim, quando eu entendi sobre o que era o livro, eu achei até o livro coerente, assim, não era o que eu estava esperando, mas não é uma coisa, o final, a conclusão dele não é totalmente descabida dentro do que ele propõe. Então é isso, gostei bastante de ler, um livro muito interessante de uma autora finlandesa. Me digam aí se vocês já ouviram falar desse livro, se vocês já leram, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau. Sempre que deixo a praticidade de lado, as coisas fogem ao meu controle. Preciso sair daqui.